Muito obrigado, muito boa tarde. Queria agradecer ao Dr. Rui Marques o convite e a generosidade das suas palavras e saudar todos os presentes, os colegas do Politécnico. Enfim, é sempre um gosto vir ao Alentejo e estar no Alentejo. A questão da água sempre foi um problema complexo, não é? Porque se liga a várias outras questões complexas, também elas: pobreza, saúde, ordenamento do território, obras públicas, natureza, ecossistemas, conflitos, catástrofes, atividades económicas, bem-estar social, por aí fora. Portanto, é uma questão de, efetivamente, daí que há décadas que o problema da água tem vindo a ser tratado à escala internacional, europeia e nacional. E era pela escala internacional que eu queria fazer aqui um brevíssimo... portanto, vou dividir aqui esta minha intervenção nestas 4 partes e começava logo por, justamente, à questão internacional, percebermos um pouco como é que este problema da água se tornou e criou uma complexificação crescente. Ia-vos pedir para estarem com mais atentos ali aos vermelhos, porque eu pus aqui a década de 60, porque é quando a Unesco, efetivamente, se começa a preocupar com o assunto e, portanto, lança o Decênio Hidrológico Internacional, e a água é uma questão muito ligada ainda à produção, infraestruturas, agricultura e eletricidade. Depois temos a década de 70, com já o problema todo das poluições, do problema que se estava a criar com as atividades, o impacto das atividades económicas do ciclo da água, e, portanto, a ONU lança o Programa Hidrológico Internacional. Também há a primeira Conferência das Nações Unidas sobre a água, portanto, estamos nos anos 70, em 77, e depois, em 80, lança-se, a ONU anuncia o Decênio Internacional do Abastecimento de Água Potável e Saneamento, e a água começa a aparecer muito como um problema social. Entretanto, chegamos a 90, isto claro que estou a fazer um overview muito rápido, e até agradecia que o Rui me dissesse 5 minutos antes, porque também aqui há um problema de controle de tempo, de gestão do tempo, não é? Gestão de tempo, por vezes é difícil. Mas na década de 90 a água então aparece como uma questão de saúde, já ligada também à escassez e finitude. A OMS lança a década da água, portanto muito ligada a estes problemas de sanitários. Há a criação do Conselho Mundial da Água e há também o primeiro Fórum Mundial da Água em 97, e a partir daí, começa a ser 2 em 2 anos, às vezes 3 em 3 anos. Em 2000, portanto, temos já a água como problema de sustentabilidade mundial, com os objetivos do milénio, não é? Em 2000. Depois, a União Europeia, muito importante, consegue chegar à Diretiva Quadro da Água, que nos gera a todos, não é? Neste momento, a todos os europeus, com a tal visão estratégica integrada sobre o setor. E depois temos a década internacional da ação Água pela Vida, em 2005-2015, cumprir as metas dos objetivos do milénio, que, como sabemos, infelizmente também na água não se chegaram a cumprir. A década de 2010, a água já, isso muito importante, como direito humano, reconhecida como direito humano fundamental, e já o problema das alterações climáticas a entrar aqui com força. E, muito importante também, a ONU aprova os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Objetivo 6 é justamente dedicado à água, e estamos nisso com a década de 2020 e a Agenda 2030, com estas metas todas que estão aqui, que eu não vou repetir, mas que todos nós sabemos, e que têm já a ver com a água, com as crises globais, não é? Alterações climáticas, a pandemia, agora a guerra, não é isso? E a questão da segurança e do restauro dos ecossistemas. E é muito interessante esta década da ONU que estamos a viver desde 21 sobre a restauração dos ecossistemas, em que justamente uma questão fundamental é o restauro dos ecossistemas de todas as águas, os rios, das suas margens, a questão da degradação pela poluição, pelos plásticos, pelos esgotos, etc., mas também a remoção das barragens desnecessárias, restaurando a conectividade dos rios. E isto é, de facto, uma inovação também desta década onde estamos a entrar. À escala europeia, agora dá-vos aqui um overview muito rápido sobre a Diretiva Quadro da Água,
que é de facto um processo dinâmico de governação integrada, que podemos dizer isso, não é? Foi aprovada em 2000, principal objetivo atingir a boa qualidade, todas as massas de água, uma visão integrada dos recursos hídricos geridos a partir das bacias hidrográficas, com descentralização das políticas, monitorização muito intensiva, muito conhecimento, portanto, muito investimento no conhecer os recursos e a promoção de processos participativos. Portanto, o acesso à informação, à consulta pública, a tudo isso, a participação ativa é um aspecto central da diretiva. As dimensões, pensarmos na questão da governação integrada e integradora, no sentido também de uma visão sobre sustentabilidade integradora, temos a dimensão político-administrativa, como eu já disse, as bacias hidrográficas muito importantes como unidades de planeamento, e isso implica instituições de planeamento que as fronteiras administrativas coincidam com as fronteiras naturais das bacias. Depois, entretanto, os Estados-membros, a questão das bacias internacionais que tanto preocupa um país como o nosso, tão dependente nos seus rios internacionais da nossa vizinha Espanha, a elaboração dos planos para as bacias hidrográficas e depois metas e calendário de avaliação. Na dimensão ambiental, de facto, há aqui um primado do ambiente sobre as atividades económicas, muito claro na diretiva, a tal monitorização em contínuo, um controle apertado de análise e atingir o bom estado ecológico, portanto, a água boa, como diz a própria diretiva. Na dimensão económica, temos a questão da fiscalidade, não é? A implementação dos princípios do poluidor-pagador e do utilizador-pagador, que, como todos sabemos, entre nós tardaram, não é? A chegar. Análises de custo-benefício, muito importante, e as taxas dos recursos hídricos aplicadas, e isto é uma chave, não é? A própria, deixámos de ter isso em Portugal, infelizmente, como sabemos, mas a questão das taxas dos recursos hídricos aplicadas na requalificação das bacias que as cobram. E isto é importantíssimo para a sustentabilidade, e daí a ideia das agências, das ARHs, que entretanto foram criadas, e que continuam, mas sem o mesmo poder que tinham, como todos nós sabemos. A dimensão de cidadania, portanto, a questão de promover uma nova cultura da água, muito também da linha que todos conhecemos da Fundação Nova Cultura da Água, que começou foi uma iniciativa ibérica, dos espanhóis com os portugueses, e que teve bastante importância também nesta visão de cidadania, a ideia de uma estreita cooperação e uma ação coerente a nível entre os Estados, uma grande sublinhada informação, consulta e participação, e as formas de garantir a participação do público, informação, etc. Ainda a informação e consulta pública, esta questão da revisão e elaboração dos planos de gestão de bacia hidrográfica com as partes interessadas envolvidas neles, e isso implica plataformas de informação disponíveis, implica descodificação de informação, envolvimento de atores e, portanto, uma grande interação, uma grande ação colaborativa entre os atores que figuram nas bacias, públicos e privados, e algumas regras para os planos de bacia, a questões significativas, que todos nós sabemos que realmente os planos de bacia têm implicado, e pelo menos 6 meses para a consulta pública obrigatória. Isto é muito importante porque participar demora tempo e as pessoas precisam de tempo para se inteirar dos problemas, como todos sabemos. E a ativação dos conselhos ou comitês de bacia, que também é cada vez mais importante e que também sabemos que em Portugal muitas vezes deixa a desejar. Olha, e em Portugal? Agora, passando aqui, nós sabemos que em Portugal, como é que este problema da água, complexo da água, tem sido tratado, e portanto vou-vos passar aqui um overview sobre as políticas fundamentais do caso português. Este vou passar a correr, porque é só para realmente o século XIX foi particularmente importante, a segunda metade, para a organização dos serviços hidrográficos, para depois também para a criação do domínio público hídrico, que é uma figura importantíssima do nosso direito, e que se expandiu, por exemplo, também para o Brasil, não deixa de ser curioso, e também os guarda-rios, eu pus aqui porque esta carreira foi agora retomada recentemente, e portanto é interessante ver como há um século houve esta ideia. Depois, em 19, a lei das águas e a lei dos aproveitamentos hidráulicos, nos anos 20 e 30, e chegamos aos anos 40 e de facto temos aqui o primado da economia,
com as atividades produtivas, o aproveitamento para a energia e para a rega, o plano de eletrificação nacional, o plano de rega do Alentejo, portanto, as barragens, incluindo o Alqueva, estão planeadas, como todos sabemos, desde os anos 40, e atividades produtivas locais, muito importante, as fontes de produção alimentar local ligadas aos rios. Nos anos 74 e 86, é claro que estou a dar saltos, devido ao tempo, temos aqui o primado do social, portanto, da Revolução de Abril até à União Europeia, porque nós chegámos a Abril apenas com 50% da população com água canalizada, portanto, a água torna-se em Portugal um direito social. O saneamento, só 20% da população estava servida com o sistema de esgotos. A contaminação urbana e suburbana, nós tivemos cólera em Lisboa em 74 e em 75, e o combate à escassez, que já começa na Seca do Sul em 75. O verão quente foi quente em vários pontos de vista, literalmente também em temperatura. Depois de 86 para 90 temos então o primado do ambiente. O que é que acontece? Há uma poluição hídrica generalizada que fica muito visível nos nossos rios, não é? Nomeadamente através das transmissões mediáticas e porque não havia legislação da água, portanto nós não temos, depois a lei da água acaba por, as diretivas acabam por ser transpostas nos anos 90 e a verdade é que começa a haver muitos problemas também com as águas de consumo. Não se podia fazer como se faz agora, não é? Abrir a torneira e sair água para beber. Também há o grave problema do plano hidrológico espanhol, não é? Que alguns de nós se recordarão, que felizmente não foi para a frente, mas que obrigou a termos muito mais atenção ao recurso, ao seu conhecimento e ao seu planeamento. Depois a questão sempre da necessidade estratégica, a escassez ligada muito ao sul, a água como agente destruidor, todos se lembram as cheias de 97, o Ourique sofreu bastante também com isso, água e saneamento, a questão, uma esponja dos fundos europeus, porque de facto 80% dos fundos de ambiente iam para o saneamento, que bem precisávamos na altura, a criação da grande empresa Águas de Portugal e a água como assunto político e arma de arremesso político. E para vos trazer um exemplo de arma de arremesso político, trago-vos o nosso Presidente, que em 89, como muitos nos recordamos, deu um show de natação do Tejo, não é? Isto é palavras de telejornal, e lá vai ele a nadar, que é um grande mergulhador e um grande nadador, e depois vem dizer, como candidato à Câmara de Lisboa, este gesto representa o compromisso que o Rio tem de ser devolvido ao povo de Lisboa e que daqui a 4 anos não será preciso vacinas, porque ele é um hipocondríaco que tomou muitas vacinas para poder mergulhar no Tejo nesta altura. Depois, como sabemos, mas como realmente a utilizar isto como arma de arremesso político e de afirmação política. 2000-2005 temos o primado do conhecimento. É nesta altura que Portugal transpõe a Diretiva Quadro da Água, portanto para a Lei da Água 2005, mais conhecimento, o Plano Nacional da Água em 2000, o primeiro, não é? 70% das águas nesta altura, 70% de muito má qualidade ou muito má, os planos de bacia nessa altura de primeira geração, com também maus resultados, mas o conhecimento foi muito importante para se dar um salto qualitativo nesta área. E medidas de reclassificação, portanto o Pólis foi importante e a inauguração do Alqueva, o primeiro bloco de rega em 2000 e a central hidroelétrica em 2004. Isto é apenas um gráfico para vermos como no Plano Nacional da Água eram fracamente poluídos e fortemente poluídos, portanto a situação era gravíssima em 2000 ainda. Depois, 2005, 2010, a sustentabilidade entra, não é, com a Lei da Água aprovada, a gestão por bacias, criam-se as 5 regiões, as 5 ARHs, não é, as 5 administrações dos recursos hídricos, um regime tarifário muito importante, um fundo de recursos hídricos, que servia justamente para aplicar depois as taxas do poluidor-pagador e do utilizador-pagador na melhoria das bacias. A ERSAR, que já tinha sido criada, já havia o IRAR em 97, mas de facto é muito reforçada, a entidade reguladora em 2004, 2009, e depois novas as ARHs, Administrações de Região Hidrográfica, que abrem espaço para uma mudança de atitude e qualidade muito importante, o arranque dos processos participativos e a relação que estas ARHs tinham com as populações.
Ainda o primado de sustentabilidade, com os novos planos, o primeiro ciclo de planeamento já com a lei da água, portanto já com a diretiva quadro a dar as suas instruções, entre aspas, e realmente a meio o que podemos ver é que já vamos ver em 2011 o que é que acontece, mas os conselhos e os comitês de região geográfica começam a ficar ativos a partir de 2009, com esta composição que sabemos que tinha organismos do Estado, municípios, organizações técnicas, científicas, etc. Depois, em 2011, eu pus aqui o primado da Troika, porque efetivamente houve uma grande mudança com a Troika em relação aos recursos hídricos. Desde logo, uma nova lei da água em cima da outra, com o desmantelamento do sistema de administração por bacias hidrográficas, elas ainda existem, mas deixaram de ter dinheiro. E, portanto, quem não tem dinheiro não tem poder, como todos nós sabemos, porque as taxas de poluidor-pagador e utilizador-pagador, além de estarem em regressão, remeteram então para um fundo que já não era o fundo dos recursos hídricos, e, portanto, houve aqui, ao mesmo tempo, um certo desleixo, eu diria, com a desativação de estações e sistemas de monitorização dos rios, interrupção de séries, coisa que levou os cientistas a refilarem muito com as interrupções das séries de dados, porque são muito importantes, não é? O SNIR, o Serviço Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos, em quebra. Nós criámos nessa altura, com Espanha, o INTRAG, o Índice de Transparência da Gestão da Água, e havia muitas zonas cinzentas no acesso à informação em 2014. Também houve as privatizações em pano de fundo, que depois não foram para a frente. Depois chegamos a 2015 e até agora, não é? Temos o primado dos planos, eu vou passar um bocadinho a correr, porque temos o Plano Nacional da Água, em 2016, com a tal Comissão Interministerial que se cria de coordenação da água. O Plano de Gestão de Região Geográfica começa então o segundo ciclo de planeamento em 2016. Os planos de gestão de riscos de inundações também em 2016, medidas específicas para o risco de inundação. Atualmente há novos a serem feitos, não é? Em 2022. O Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para situações de seca, aprovado em 2017, portanto também aqui as consequências da seca. Depois ainda os planos de, outra vez, agora neste momento entramos no terceiro ciclo de planeamento, 2022-27, encontram-se em processo de consulta pública os 7 planos de gestão dos recursos hídricos, não é? das regiões hidrográficas do continente, também este plano, justamente para responder ao problema estrutural da seca no Algarve e no Alentejo, devido ao agravamento do impacto das alterações climáticas, houve esta elaboração dos planos regionais de eficiência hídrica para o Algarve e para o Alentejo em 2020, e isto está neste momento, estão aí, não é? Portanto, quis pôr aqui esta nota. E depois também o pensar, como nós sabemos, é ligado ao ciclo urbano da água, mas está neste momento também em discussão, em consulta pública. A Diretiva Quadro da Água implicava uma revisão, recomendava uma avaliação. Em 2015, para Portugal foi feita em 2019, mas também em 2012 a OCDE fez uma avaliação. E o que é que vem dizer a Comissão Europeia? Vem dizer que o Portugal tem que melhorar a monitorização das águas de superfície, abrangendo todos os elementos de qualidade pertinentes e todas as categorias de água, não é? Todas as massas de água. Reforçar também, assegurar que cada projeto é avaliado ao nível da massa água, portanto a avaliação torna-se muito importante em termos estratégicos, e continuar a atualizar as licenças e autorizações para todas as captações e regulações dos cursos de água, porque no fundo criticando um bocadinho esta ideia de que não está a ser tão controlado e vigiado como deveria ser, e incentivar a participação dos cidadãos, que, como também sabemos, reduziu um bocado. Trago-vos aqui apenas dois quadros do Plano Nacional da Água de 2016, há pouco mostrei-vos o de 2000, e aqui o estado global das massas de água de superfície, e pus aqui o R6 e os recursos hídricos 6 e 7, que é Sada-Emir e Guadiana, e vejam como o bom e superior, quer dizer, reduziu-se. Portanto, neste momento está muito pior, portanto, inferior a bom, como podem ver ali na segunda coluna, e sobretudo a zona mais afetada em termos de qualidade, pelo menos,
segundo os dados do Plano Nacional da Água 2006, é justamente Sá de Emira e Guadiana. Depois aqui também, já das Albufeiras, outra vez o Sá de Emira e Guadiana ali sublinhado a vermelho, o Bom diminui também, não é? Nos dois casos, sobretudo no Guadiana, e depois, muito, muito importante, enfim, aumenta no segundo ciclo, portanto, o primeiro ciclo de planeamento, o segundo ciclo de planeamento aumenta o desconhecimento. Portanto, digamos que o segundo ciclo foi justamente 2016, 2022, que é o que estes dados mostram. Só mais um dado aqui, tem a ver com, no fundo, qual é a opinião pública sobre os temas. Isto aqui foi um Eurobarómetro aplicado em março de 2020, a cinzento está a média europeia e, desculpem, a cinzento está Portugal e em vermelho está a média europeia, a União Europeia. E então o que é que nós vemos? Vemos, de facto, os portugueses estão preocupados acima de tudo com as alterações climáticas, mas logo a seguir muito a poluição dos rios e das águas subterrâneas, a escassez de água potável e as secas, muito mais do que o conjunto dos europeus. Portanto, digamos que há aqui uma atenção e uma preocupação, neste momento, forte, relativamente às questões da água. Que balanço é que podemos tirar? Obstáculos a uma governação integrada, debilidade das políticas de planeamento e ordenamento do território, e isso contribui para a degradação dos rios e atrasa a melhoria dos resultados. Depois, a descontinuidade dos modelos de gestão, portanto, como eu já falei, a bacia hidrográfica e a RH com autonomia, deixaram de ter autonomia financeira e isso quebrou dinâmicas de mudança que estavam a ser positivas. Dificuldade no acesso a dados e informação clara e descodificada. No nosso índice de transparência mostramos que tanto em 2014 como em 2019 não houve grande evolução positiva relativamente à informação e à participação. Depois, portanto, a informação disponível é sobretudo de cariz técnico, muitas vezes críptica, portanto um cidadão comum normal tem dificuldade em perceber os dados que lá estão e falta informação proativa, fornecida e adaptada a diferentes pessoas. E isso é muito importante para as pessoas poderem participar, não é? Consulta institucionalizada é muitas vezes apenas um procedimento burocrático, portanto falta o envolvimento e a participação efetiva. E depois, com a evolução dos serviços e de facto com os seus prodigiosos benefícios, porque nós hoje, como eu dizia há pouco, podemos abrir a torneira e beber água, isto é um luxo em termos mundiais, não é? Que nós conseguimos adquirir à custa do investimento no abastecimento, não é? Sobretudo no abastecimento, mas também no saneamento. Realmente há aqui uma perda da ligação entre consumidor e recurso. E isso cria um desafio importante à governação da água, porque é preciso restaurar uma consciência pública sobre o valor da água. Falta uma promoção de uma cultura da água. Nós vimos que a água já é uma preocupação, mas ainda não é um desígnio mobilizador. Os avanços, também houve avanços, quer dizer, isto houve também aqui algumas questões importantes que melhoraram a nossa relação com a água. O programa Polis, não é? Com atenção às frentes ribeirinhas, e isso reaproxima as populações urbanas dos seus rios. A patrimonialização de estruturas que utilizavam as águas, e no Alentejo isso acontece muito, os moinhos, as azanhas, os açudes, e isso estimula a memória cultural, que também é importante. Os meios de comunicação social divulgaram muito fortemente a poluição e isso gerou uma pressão política muito forte para a mudança e que nos levou depois a poder hoje dizer que podemos beber água. No fundo, também houve aqui uma pressão mediática e pública sobre as políticas de melhoria do abastecimento. As praias fluviais e as algas balneares interiores aumentaram muito, não é? Digamos, na última década, então aumentaram bastante, e isso incentivou uma relação forte, empenhada com os rios e as albufeiras, sobretudo por parte das gerações mais novas. Os guarda-rios, não é? 25 anos depois da sua extinção e um século depois da sua criação, temos agora, seja através das CIM, seja através diretamente da APA ou iniciativa dos municípios, e é muito importante para a vigilância e manutenção e também para a proximidade das populações e a educação ambiental. Temos aqui, tem trazido a água e os rios, de facto, para primeiro plano também. O EMAS, a empresa
das Águas e Saneamento de Beja, tem vários projetos interessantes, outras empresas de água, o projeto de Rios, com a Adação dos Troços, também é muito importante, mas falta ainda muito uma articulação entre ambiente e cultura. Isso ainda não se nota. Agora vou deixar aqui uns desafios, vou dizer muito brevemente porque já estou a passar o meu tempo. Portanto, o ciclo de confiança é preciso passar a uma governança participada, relacional, colaborativa. Isto é muito importante, tanto a nível legislativo como no planeamento e nos projetos. Um ciclo de aprendizagem, de capacitação, conhecer mais para participar melhor. Nós, sem sabermos, sem termos informação, não conseguimos participar, não é? É fundamental e ter tempo para fazer isso. E o ciclo de consolidação da governança, que no fundo implica participar mais e melhor em estes 4 P's, precocidade dos processos de planeamento. No fundo, é preciso identificar os stakeholders, as partes interessadas, e pô-las logo muito cedo a trabalhar nesta área, um recrutamento também diversificado, permanência, acompanhamento de todo o ciclo de planeamento e não ver só o filme no fim, não é? Depois a proatividade, o receber feedback da participação também é muito importante. É uma das grandes desilusões que nós vemos em vários estudos, quando há processos participativos, é que as pessoas depois não recebem feedback e pensam, mas para que é que eu fui participar se aquilo não serviu para nada? Não é? E também a produtividade, ou seja, no sentido das propostas e resultados passados à prática. Restaurar, atualizar e promover uma cultura da água e ativá-la como desígnio mobilizador, articulando os usos de proximidade, reagindo ao impacto das alterações climáticas. As alterações climáticas estão aí e podem ser uma preocupação comum agregadora muito importante, não é? Às vezes unimos pelo mal comum, às vezes mais facilmente do que pelo bem comum, mas pelo menos temos aqui um mal comum que pode criar aqui uma ligação interessante. E depois estratégias continuadas de informação e comunicação. E especificamente no Alentejo, são os meus últimos 2 slides. O património e memória, no fundo, tem havido aqui um trabalho muito interessante, que era importante continuar a aprofundar e estender os patrimónios regionais da água, incluindo o termalismo, que é uma coisa que o país devia investir muito mais, e aqui também há no Alentejo essa possibilidade, e não tem sido tão intensivo como poderia ser no país em geral e também no Alentejo. A questão das cisternas, portanto, as práticas de poupança são cada vez mais importantes, e o caso das cisternas é uma aprendizagem, e é a terra das cisternas, não é? Onde estamos, não é? Alterações climáticas, reforçar há estratégias municipais e intermunicipais de adaptação às alterações climáticas, e é muito importante ir lá buscar a questão da água, aprofundá-la e torná-la um leitmotiv para a adaptação às alterações climáticas. A cooperação, não é? Reforçar também a relação transfronteiriça. A educação ambiental, estimular a educação ambiental envolvendo as populações mais dinâmicas, que estão nas escolas, nos politécnicos, nas universidades, bem como nas entidades empresariais mais sensíveis à sustentabilidade, aquilo às AI, não é? Há aqui também entidades que podem ser envolvidas a este nível. Transparência informativa, isto aqui já se sabe, um papel particular, efetivamente, ao Alqueva e à EDIA, porque nós aqui, é de facto a maior novidade da gestão da água do país das últimas décadas. A questão do Alqueva, não é? E da EDIA tem um impacto enorme, fabricou um recurso hídrico de superfície que não existia, uma rede de distribuição imensa que não existia, e portanto é esta novidade da gestão para o país que também implica aqui uma responsabilidade acrescida desta empresa que gera, como nós sabemos, o Alqueva, não é? E portanto é interessante o envolvimento a este nível. E por fim, também os ODS, contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, às suas metas, à escala local e nacional. Eu pus aqui o exemplo do ODS local, que é um projeto justamente para os municípios. Os poderes de proximidade, portanto, reforçar o papel das CIM e das autarquias. A cooperação intermunicipal, já se fazem muitas coisas, resíduos, enfim, várias coisas. É muito importante que se faça também para a água, e a tal nova cultura da água que implica um plano de proximidade, reaproximação das pessoas às suas águas, esta ideia, esta distância entre consumidores e recurso, criou uma distração sobre o recurso água que tem que ser recuperada. Portanto, é a base onde assentará esta nova cultura. E por aqui me fico. Muito obrigada.